A paz do Senhor, meus amados irmãos, minhas irmãs em Cristo Jesus. A você, meus amados, que têm nos acompanhado em nossos vídeos, nossas mensagens. Quero agradecer a Deus pela sua vida e convidar você que ainda não faz parte da nossa família, no nosso YouTube, que você vai ali, você assina nosso canal e nos ajude a divulgar o Evangelho de Cristo, que é muito importante isso. E nós estamos aí prestes a nós abrirmos as portas dos nossos templos para adorar ao Senhor, para cultuar esse Deus maravilhoso. E você que nos ouve aí, tem a oportunidade de nos fazer uma visita à Igreja Cristã Nova Aliança em Petrópolis, Rua Souza Franco, 105. Vai ser um prazer recebê-lo, receber os irmãos, em nome de Jesus. E eu queria falar justamente sobre isso, nessa oportunidade que Deus nos concede, mais uma vez. Está falando sobre esse difícil retorno. Nós temos aí visto aí que as igrejas ficaram fechadas esse tempo todo. Creio que muitas pessoas vão voltarem prazerosas, alegres, felizes para os templos, para adorar a Deus. Mas muitos já se adaptaram a ficar em casa, não vão querer voltar, retornar. E nós temos hoje, dentro do nosso Brasil, essa cerca aí que está sempre se atualizando, que chega aí a 40 milhões de pessoas desviadas. Temos aí 4 milhões de pessoas em que são chamadas as desigrejadas, pessoas que não querem estar na igreja, em que acham que não se desviaram, não estão desviados. São 4 milhões de pessoas e 40 milhões que abandonaram realmente o Evangelho, mudaram até de práticas religiosas. Então, e hoje, com essa situação toda, eu creio que muitos vão voltarem, mas eu creio que esse quadro ele vai aumentar muito, porque muitas pessoas talvez não vão querer retornar para os templos, porque se adaptaram a ficar em casa. Mas eu queria, nessa oportunidade, dentro daquilo que Deus colocou no meu coração, gostaria que o Espírito falasse contigo e te trouxesse novamente para o seio da igreja, para dentro do redil, para onde Deus possa cuidar de você de mais perto. E eu queria estar lendo com você, justamente nessa oportunidade, o livro de Lucas, capítulo 15, um texto bem conhecido nosso, Lucas 15, versículo 11 ao versículo 22, que fala sobre o filho pródigo, que diz assim: Jesus continuou: certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte da herança que me pertence. E o pai repartiu os bens entre os 2. Poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra distante e ali desperdiçou seus bens vivendo irresponsavelmente ou dissolutamente. Depois de ter gasto tudo, houve naquela terra uma grande fome e começou a passar necessidade. Então ele foi e se chegou a um dos cidadãos daquela terra, o qual o mandou para os seus campos a cuidar de porcos. Ele desejava encher o estômago com as vagens de alfarrobeiras que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: quantos trabalhadores do meu pai têm abundância de pão, e eu aqui passando fome? Eu me levantarei, irei ter com meu pai e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. Então levantou-se e foi para seu pai. Quando ainda estava longe, viu o seu pai e se moveu de íntima compaixão. E correndo o abraçou e o beijou. O filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e perante ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa, vesti-o com ela e ponde-lhe um anel na mão e sandália nos pés. Que Deus te abençoe, que o Espírito Santo ele possa falar no teu coração, ele possa te renovar, te fortalecer, te dar ânimo, para que você possa retornar para a presença de Deus, retornar para a sua casa e ser realmente útil, um homem abençoado, uma mulher abençoada pelo Senhor. Eu queria falar justamente nessa oportunidade sobre esse difícil retorno, irmãos. É difícil realmente retornar. Tem uma ilustração de um jovem que ele foi por uma guerra
e ele pisou em uma mina, e ele ficou gravemente ferido, ele perdeu uma de suas pernas, e ele retorna para casa, deseja retornar para casa, e quando ele chega na sua cidade, ele, antes de ir para casa, ele liga para o seu pai, para a sua mãe, e os pais e a mãe o pai e a mãe ficam felizes em ouvir a sua voz, e aquele jovem disse que queria retornar para casa, mas tinha um amigo que ia com ele. E o pai e a mãe ficou muito felizes em recebê-lo e receber o amigo, mas quando ele disse, olha, pai, mãe, o meu amigo ele foi ferido na guerra, ele pisou em uma mina e ficou gravemente ferido, perdeu uma de suas pernas, mas eu gostaria que ele morasse conosco. E a mãe diz o seguinte, olha, meu filho, traga ele com você, nós vamos aqui arrumar um lugar para que alguém possa cuidar dele, porque vai ser muito difícil a gente ter ele dentro de casa, vai tirar um pouco nossa liberdade a gente poder cuidar dele aqui dentro de casa. Nós vamos fazer alguma série de adaptações à nossa casa. E aquele rapaz não retornou, algumas semanas depois, o pai e a mãe desse rapaz recebem um telefonema da polícia local, pedindo para que eles fossem identificar um corpo em um hotelzinho à beira da estrada, e quando eles chegam lá, era o próprio filho deles que havia falecido. E eles ficaram muito chocados, muito tristes com aquilo, porque o jovem que havia telefonado, que ele ia levar, era ele mesmo, que havia pisado numa mina, mas ele não queria voltar para casa, dar trabalho para seus pais. O retorno era muito difícil, irmãos, porque quando nós saímos, nós ficamos machucados, feridas. E se nós olhar para nossas feridas, se você olhar para as suas feridas, você não vai retornar. Esse rapaz, ele olhou para a sua ferida. Ele olhou para a sua fraqueza, para a sua fragilidade, a sua dificuldade. E a primeira coisa que eu queria falar para você é sobre esse filho que voltou. Esse jovem, ele tomou uma decisão, esse filho pródigo. Primeiro toma a decisão de sair, ele pede ao seu pai a parte da sua herança. E quando seu pai lhe entrega a parte da sua herança, passa alguns dias, esse rapaz, ele olha para uma porta de facilidade, que é isso que o mundo faz. Enquanto você está na igreja, debaixo da proteção, meditando na palavra, servindo ao Senhor, você não olha para as coisas que o mundo te oferece. Talvez até você olhe, mas você está protegida. Você tem uma resistência muito grande espiritual. Você está alimentada espiritualmente. E aquelas coisas do mundo não te satisfaz mais. Ela não cabe mais no teu contexto de vida, no teu contexto de adoração, de cristã, de um dogma espiritual, religioso. Já saiu fora, você não tem mais, você não se encaixa mais naquele ritmo de vida, naquele quadro de você conviver mais com aquilo. Mas esse rapaz, ele olha para a facilidade. Você olha para o livro de Mateus capítulo 7, versículo 13, ele fala que há uma porta estreita e uma porta larga. Mas muitos se enveredam, entram pela porta larga, porque é um caminho de facilidade. É um caminho prazeroso para a carne, para a alma, para os desejos, para a satisfação carnal. E muitos se enveredam por ela porque ali oferece muitas coisas boas para a carne. Principalmente em parte de diversões, onde você vai se divertir, você vai realmente achar que está andando com liberdade, vai encontrar muitos amigos que vão estar com você naquele momento, amigos interesseiros. E esse jovem, ele olha, ele vai para esse caminho de facilidade, caminho de coisas oferecidas, e ele entra para esse caminho, um caminho de facilidade. Ele usa tudo que ele tinha, tudo que o seu pai havia lhe dado, irmãos, tudo, ele levou tudo, ele não deixou nada em casa, ele levou tudo que ele podia, que era dele, para essa terra longínqua, e ele gastou tudo de uma forma irresponsável, de uma forma dissoluta. Ele não pensou, ele gasta tudo, ele gasta
usou seu corpo, ele usou o seu tempo, ele usou a sua saúde, gastou sua saúde, usou a sua mente, ele usou as coisas materiais, tudo que havia lhe dado. Você vê que ele estava descalço, estava apacentando porcos. E só nesse momento é que ele dá conta de si, ele cai em si, ele olha para os céus, ele olha talvez para os seus pés, para o lugar onde ele está, que ele estava ali desejando comer as alfarrobas, as forrobeiras dos porcos, e ninguém nem isso dava para ele. Carência de alimento, necessidade de calçado nos pés, perca de autoridade, perca de credencial familiar. É isso que o inimigo faz muitas vezes com nossas vidas e com pessoas que se afastam. Primeira coisa, ela perde a sua credencial familiar. Não falo de familiar hoje, familiar, quando você tinha uma credencial familiar no passado, nessa época era muito importante. Mas hoje, quando se fala em credencial familiar, evangélica, cristã, é muito importante isso. Você pertence a uma família dos céus, que te protege, que te sustenta. Um Deus que tem você como filho. E esse rapaz, ele gasta tudo, ele perde tudo. Tudo que ele havia ganho. E ele encontra, e ele deseja voltar. Você olha no versículo 17, ele cai em si. Ele deseja voltar. Ele traz a memória, ele vê que seu pai tinha muitos empregados. Esses empregados não tinham falta de pão, se alimentavam bem, que ele via que seu pai cuidava bem dos empregados. E ele desejou não voltar como filho, não, deixou voltar como empregado para comer, para se alimentar bem. Viu o estado que ele estava. Mas quando ele pensa em voltar, ele encontra uma dificuldade muito grande. Porque o retorno é isso, irmãos. O retorno, ele te mostra justamente essa dificuldade de você voltar. Ele mostra o lado da dificuldade onde você vai enfrentar para que você continue no caminho que você está. De dificuldade, de problemas, de rejeição, de humilhação. E quando ele deseja voltar, a primeira barreira, resistência que ele encontra, não é no caminho de volta, não é com as pessoas daquela cidade, não. Ele encontra a primeira barreira dentro do seu próprio lar, o seu próprio irmão. Não queria que ele voltasse. E é só isso, irmãos. O próprio irmão discute com seu pai no versículo 28. E no versículo 29 ele discute com seu pai, cobrando do pai uma posição. Não queria entrar para festejar a vida do irmão. Que o pai fala, teu irmão estava morto e reviveu. Ele retornou para casa, vamos festejar. E aquele irmão mais velho, ele não quis. Ele disse, quanto tempo estou contigo, nunca te desobedeci. E tu nunca me deu um cabrito para comer com meus amigos. O pai nunca proibiu ele de nada. O pai, a mesma coisa que o pai fez para o mais novo, deu a herança, a parte da herança, ele deu para o mais velho também. Se ele quisesse ter saído, se divertido com os amigos, pedido ao pai um cabrito para festejar com os amigos, o pai lhe daria. Mas ele não olhou para esse lado. Ele não olhou para o coração do pai. Ele estava dentro de casa, mas tinha um coração de empregado, tinha um coração de escravo. Enquanto nós somos livres, nós estamos debaixo da presença do Senhor. Não livre para fazer o que esse rapaz fez, mas livre para adorar o Senhor. Livre para andar por onde nós quisermos, dentro da casa do nosso Deus. A casa é nossa. Tem pessoas que acham que eles são donos da casa, né? Que são os donos das denominações. Mas o dono é o Senhor, irmãos. Ele que é o dono de todas as coisas.
O alimento vem dele. É ele que nos alimenta com a sua palavra. A Bíblia fala que ele é o pão da vida. Ele é a água. Então ele é tudo, ele que nos alimenta. Então a volta ela sempre consiste em algumas resistências exteriores. A volta ela consiste em algumas resistências exteriores, irmãos. E muitas vezes algumas resistências interiores também. Que muitas vezes nos impede. E quem sabe está impedindo você de tomar a decisão de você retornar para a casa do Senhor. Está pensando em não voltar mais. Porque talvez hoje, com tudo isso que nós enfrentamos, ficamos dentro de casa durante muito tempo, com nossos templos fechados, e você começou a cultuar em casa, começou a ler a Bíblia, a estudar a palavra em casa, e quem sabe a cantar louvores dentro da sua casa, a fazer até as suas práticas de orações, momentos de orações, o seu devocional, que você não fazia enquanto estava na igreja. Mas é importante você retornar. É importante você estar de volta para a presença do Senhor, para dentro da casa de Deus. O irmão mais velho, ele foi um empecilho grande. Talvez você vai retornar, você vai encontrar um irmão mais velho na sua frente. O irmão mais velho são aqueles que, por não terem se desviado em algum momento, se acham melhores do que aqueles que saíram. Existe isso. Aquela pessoa que nunca se desviou. Ela acha que ela é melhor do que aqueles que saíram. Como esse rapaz, esse mais velho, por ele não ter saído, ele acha que ele era melhor, tinha que ter mais privilégio do que o irmão mais novo. Mas o pai amava os dois da mesma forma, da mesma maneira. Então o irmão mais velho, ele não queria festejar a vida do irmão. Então esse rapaz, ele encontra essa primeira dificuldade, essa primeira resistência, que foi o próprio irmão dentro da própria casa. E talvez quando você pensa em retornar, a primeira coisa que vem na sua mente é um irmão, é o teu líder, é o teu pastor. É aquela pessoa que talvez te deu uma palavra dura, que te magoou, que te entristeceu, te machucou muito, e você ainda está ferido, ferida, talvez com essa palavra, e não sabe como retornar. Mas olha o exemplo desse rapaz nesse hotelzinho. Quem vai te curar é Deus, meus irmãos, minhas irmãs. Quem vai te curar é Ele. O homem não tem poder para te curar. É somente Cristo que vai poder curar você na sua alma. Então a volta, ela consiste em algo importante. Primeiro, arrependimento. Para retornar, a necessidade de um arrependimento, uma nova atitude. Tem que tomar uma nova atitude. O versículo 18, o versículo 21, ele diz o seguinte, olha: eu me levantarei e irei ter com meu pai e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Arrependimento, atitude. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um de teus trabalhadores. E quando ele toma essa decisão dentro dele, interior, de reconhecimento, de arrependimento, ele toma decisão exterior. Versículo 20. Levantou-se e foi para seu pai. Primeiro, a decisão tem que ser interior. Eu tenho que tomar uma decisão interior dentro de mim, de arrependimento, de reconhecimento de que eu errei. E depois dessa decisão interior, eu tomo a decisão exterior de retornar, de voltar para a casa do nosso Deus e servi-lo com gratidão. A segunda coisa que essa volta consiste é a confissão de pecado. É confessar o pecado. Você fala assim: pastor, eu saí, mas eu não estou em pecado. Na medida em que nós abandonamos a casa do Senhor, esse rapaz, ele pecou. Porque a Bíblia fala o quê? Honra teu pai e tua mãe.
Na medida que ele fez isso, ele desonrou seu pai, ele abandonou tudo. Ele levou tudo que ele tinha. Foi uma desonra para o seu pai aquela atitude daquele menino. E quando nós saímos, é isso que o inimigo quer. Quando nos afastamos da presença de Deus, nós desonramos a Ele. Nós envergonhamos o nome do Senhor. Quando nós aceitamos as práticas, as ofertas que o mundo nos oferece, estão dizendo que aquilo que Deus está nos dando é migalha. Enquanto o nosso Deus nos dá o melhor que Ele tem para nossas vidas, que é maná. Então você entende bem. Segunda coisa é a confissão de pecado e reconhecimento da sua indignidade. É o que esse rapaz fez. No versículo 18 e 19, ele reconhece a sua indignidade. Ele diz, olha, já não sou digno de ser chamado filho. Trata-me como um dos seus trabalhadores. Ele reconhece que ele era indigno de ser chamado como filho do seu próprio pai. E outra coisa, é uma entrega total, irmãos, ao Senhor. É fazer uma entrega total a Deus. Entregar completamente. Deixar que Ele haja em todas as áreas da sua vida, do seu coração. É que Ele possa entrar na tua alma e mudar completamente a tua vida. Não se pode retornar da maneira que saiu. Pode até retornar, mas é se entregando totalmente para que Ele possa mudar, transformar, libertar, curar. Você pode vir do jeito que você estiver. Pode retornar do jeito que você está. Mas é necessário deixar Ele cuidar e Ele tratar. Não pode continuar da mesma forma. Ninguém pode voltar hoje para a presença do Senhor, para dentro da casa do Senhor e para a presença dEle, da maneira que saiu. Para Ele não pode retornar para cá, mas deixar Ele tratar, trabalhar no teu entendimento, trabalhar essa ferida na sua alma e tirar tudo isso que foi causado não por Ele, mas talvez por pessoas que despreparadas, pessoas que não estavam preparadas, direcionadas pelo Espírito para poder cuidar de você. A última coisa que eu quero falar para você é quando esse rapaz ele volta. Ele tem ali aquelas, ele é abraçado pelo pai, mas ele tem uma surpresa grande, primeiro que o seu irmão não queria ele receber, e segundo que ele não esperava que seu pai ia ter aquela atitude, quando seu pai o abraçou, quando ele foi abraçado pelo seu pai. Tem uma ilustração muito interessante de um jovem que ele conta a história como desse filho pródigo. Ele saiu de casa, resolveu viver a sua vida, gastou tudo que tinha, viveu de uma maneira também dissoluta, gastou tudo que tinha. E quando aquele rapaz ele estava numa dificuldade muito grande, ele escreve uma carta para o seu pai e diz o seguinte: pai, quero retornar. Estou com saudade do senhor, errei, mas eu quero voltar para casa. E ele diz o seguinte: olha, pai, eu vou retornar no primeiro trem, mas quando eu passar em frente à nossa casa, eu quero que o senhor deixe um lenço branco pendurado na janela. Aí eu vou saber que o senhor vai me aceitar de volta. Mas se em algum momento esse lenço branco não tiver, eu vou passar direto para a próxima estação e não vou saltar para ir para casa. Eu vou entender. E a carta chegou nas mãos do seu pai. E aquele rapaz, ele, logo no outro dia, na outra semana, dias depois, ele toma o trem de retorno para casa, ansioso, com medo do seu pai não lhe receber mais. E logo assim que entra na cidade, começa a entrar na cidade, ele já viu um grande lençol branco pendurado numa árvore. E ele começa a ver lençóis brancos pendurados nas cercas dos currais. E quando ele chega em frente à sua casa, ele não viu lenço, ele viu lençóis nas árvores, lençol nas cercas. E quando ele chega na estação, ele vê também lençol branco e o seu pai lhe esperando de braços abertos.
É isso que o nosso Deus ele espera. O pai o aguardou. Durante muito tempo, aquele pai aguardou aquele filho. E essa ilustração, durante muito tempo, o pai estava ansioso, aguardando que ele retornasse. E existe um que está ansioso, te aguardando, esperando por você também. E sendo abraçado pelo pai, o pai se compadeceu dele. Quando o pai olha o filho naquele estado, maltrapilho, descalço, o pai se compadece. O pai o abraça, o beija. Manda que um dos seus criados traga uma melhor vestimenta. Traga um anel de novamente autoridade no seu dedo e coloque sandália nos seus pés. O pai o abraça, o beija. O filho não esperava isso. Ele não esperava essa atitude do seu pai, o abraçar, o beijar novamente. É isso que Deus quer fazer contigo. Te abraçar, te beijar, te receber novamente no seu redil, na sua casa. E ele proveu a melhor roupa para aquele rapaz. A melhor vestimenta ele proveu para aquele rapaz. No versículo 22. Colocou o anel para selar, indicando reconciliação. Aquele anel indicava reconciliação. Ele recebe um anel de novo no dedo. Recebe um anel de autoridade, como devolvendo a ele a autoridade que havia lhe sido roubada ou que lhe havia sido perdida no mundo. Ele reconquista novamente, no versículo 22. Ele colocou o anel, a sandália nos seus pés, porque o homem livre, ele andava calçado. Os escravos andavam descalços. Mas ele, como homem livre, ele tinha que andar com a sandália. Ele colocou a sandália de homem livre nos seus pés. Ele já não era mais escravo. Quero dizer a você, encerrando essa palavra, hoje você pode andar com as melhores vestimentas do mundo. As melhores roupas que você pode comprar. Mas suas vestimentas reais, sacerdotais, já não existe mais. São vestimentas de escravo. Está descalço. Está sem proteção. E você precisa retornar para a casa do Senhor. Volte para Deus. Volte para a presença dEle. Ele vai dar uma grande festa. Há uma grande festa nos céus quando um justo ele retorna. Volte à presença do Senhor. E os céus vão se manifestarem. Vão festejarem a sua volta. Então, pare para pensar nesse momento. Qual é o seu medo do seu retorno? O que tem impedido você de retornar? Faça uma análise nesse momento. Há alguma ferida? Que medicamento não vai curar? Uma oração de um profeta não vai curar? Mas somente quando você colocar os pés no limiar dos templos de adoração do Senhor. Tu vai sentir algo subindo pelos seus pés, penetrando a tua alma, teu coração, mudando a tua vida, restaurando a sua autoridade, restaurando aquela vida espiritual, aquela presença de Deus na sua vida. Retorne para Ele. Faça isso, se for possível, hoje, mas nessa semana, em que muitos tempos já vão estar sendo abertos, retorne para o Senhor. Que ali a tua igreja, ela te aguarda, para poder te abraçar, te beijar, colocar uma vestimenta sobre a sua vida, colocar um anel de autoridade, de reconciliação no seu dedo e colocar um calçado de homem e de mulher livre nos seus pés, para que você possa assim pisar a cabeça da serpente e ser uma pessoa com autoridade de Cristo Jesus. Soberano Deus. Quero abençoar esse irmão, essa irmã. Esse amado, essa amada irmã que em algum momento, ó Deus, se distanciou, entrou pelas portas de facilidade, mas tem o desejo de retornar, ó Deus, e tem encontrado essa dificuldade, essa resistência. Eu quero pedir que primeiro tu trate com o coração daqueles que ficarem em casa, dos filhos que ficarem em casa.
E depois tu trata com o coração desse irmão, dessa irmã, para que ela seja curada das mágoas, curada, ó Pai, das enfermidades na alma, dessas doenças, ó Pai querido, que talvez até fluíram no seu corpo físico, e ela vai ser sarada, meu Deus eterno, a ser sarada, a ser curada de uma forma espiritual. Toca, Deus, com tuas mãos de poder e abençoa, dando a tua vitória, a tua graça, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus te fortaleça a cada dia. Que o Espírito Santo ele possa resplandecer essa paz, esse amor no teu coração e te trazer de volta para a presença de Deus, em nome de Jesus. Deus te abençoa.